Mas vamos lá. Na live de ontem, nós falamos sobre a relação, né, a relação tóxica que a gente tem com os alimentos. Então vamos voltar aqui rapidinho, tá? Então o que acontece? A maioria das pessoas acabam não conseguindo, né, ter um emagrecimento, ter uma leveza ali com relação à alimentação, ao seu cuidado com a sua saúde. Lembrando que, mais uma vez, eu defendo o emagrecimento, que está muito mais atrelado em você conseguir ser uma pessoa melhor, entregar muito com excelência o que você faz, do que realmente enaltecer a questão somente de estética. Tá? Então, para deixar muito claro aqui, é por isso que eu luto muito aqui nas redes sociais e que eu posto e que eu falo, que é para você fazer, que é para você seguir. E não tem a ver com simplesmente, vamos lá, você tem que atingir esse padrão. Não, não é isso. Tem a ver com, vamos lá, eu sei que você pode muito mais e que esse sobrepeso e que essa alimentação que você está oferecendo, que não é nada legal, está atrapalhando o seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, né, como familiar aqui neste mundo. E você pode muito mais. Só que você só vai poder muito mais se você vai conseguir realizar muito mais se você ter um combustível que te faça atingir isso, que te faça ser essa pessoa de resultados excelentes, essa pessoa que faz sentido na vida de outras pessoas e que consegue ser assim de forma constante, né? É para isso que estamos aqui. E aí, eu falei na live de ontem, né, que as pessoas que têm a relação, né, com o alimento, como se tipo assim, tem alimentos ruins que eles atrapalham o meu objetivo. Tem esses alimentos bons que eu deveria comer, mas eu não gosto tanto. Esses alimentos ruins me atrapalham porque quando eu tenho um descontrole emocional e tal, eu acabo comendo eles, porque eu gosto muito deles, porque eles são saborosos. E aqui entra, né, hambúrguer, doces, os próprios pães, massas e tudo mais, açúcar, né? E esses alimentos são muito saborosos, e porque eles são muito saborosos, eu não tenho um controle, mas é do mal. Eles são do mal. E aí eu falei na live de ontem que enquanto a pessoa pensar desta maneira, que aquele alimento é do mal, toda vez que ela comer aquele alimento, ela vai se sentir culpada, ela vai sentir uma culpa muito grande, um arrependimento muito grande. E aí, quando eu me sinto culpada, eu me sinto com um arrependimento daquilo, eu penso que é o seguinte, eu tenho que agora me consertar, eu tenho que me corrigir. Então, nunca mais eu vou comer isso daqui. Então, a pessoa foi lá, fez um prato de brigadeiro, porque estava com tédio, porque estava sem fazer nada, porque estava ansioso. Fez lá um brigadeirão, né? E tomou sua Coca-Cola. E naquele momento que ela estava comendo, falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso daqui é errado, mas eu prometo, nunca mais vou fazer isso aqui, eu vou me consertar. E aí o que acontece? A pessoa pensa, é a última vez. Se é a última vez, eu preciso me despedir. E aí se caso ela tivesse uma relação legal com o alimento, ela conseguiria comer 1, 2, 3 colheres no máximo, ou até mesmo comer aquele brigadeiro, sei lá, talvez se permitir naquele dia, e ficar tudo bem, e não descontar até mesmo um refrigerante junto, e depois um hambúrguer, e depois um lanche, ela acabou não conseguindo porque ela tem na cabeça dela que aquele vai ser o último momento. Se é o último momento, daí dá saudade, eu vou me despedir, e não tem controle, e a gente tem um episódio compulsivo. Esse é um dos motivos dos episódios compulsivos, tá bom? E a outra questão também é a pessoa achar que não existe esse mundo onde eu sou magro, eu sou saudável e essas coisas participam da minha vida. As pessoas têm esse pensamento, e é um pensamento totalmente equivocado. E é um pensamento, na verdade, que ele te enfraquece mediante o seu objetivo de emagrecimento. Porque é o seguinte, gente, hambúrguer, pizza, doces em geral, carboidratos refinados e tudo mais fazem parte da nossa vida. E são legais, sim. E é o que eu expliquei na live de ontem. Ele tem o seu lugar na sua vida. Ele tem o seu lugarzinho ali. Só que se você acha que não existe essa vida, por exemplo, quem é magro, né, ou é magro de ruim, que é a genética, que acredita ainda nessa história, né, de que só a genética faz a pessoa ser magro, ou essa pessoa não come nada disso, então automaticamente ela não é feliz, porque esses alimentos me trazem felicidade, mesmo que depois eu fique triste, mas eles me trazem felicidade no momento. Então eu penso que ou eu estou num processo, numa fase de emagrecimento, onde eu estou super fitness, onde eu estou super saudável, eu não como nada disso, ou eu estou totalmente errado, vivendo a minha vida, ser um ser humano mesmo, sendo alguém que é de carne e osso, onde eu acabo comendo essas coisas mesmo, e eu não tenho controle, eu tenho muita fome, meu corpo precisa de muito alimento e tudo mais, e eu sigo nessa daí. Em um momento eu consigo, né, começo a atingir o meu peso legal, em outro momento eu acabo desandando porque eu vejo que aquela realidade não é pra mim. E realmente, essa realidade da perfeição, gente, não é pra ninguém, tá?
O pessoal tá me mandando as perguntas aqui, aguardem até o final, porque eu vou responder tudo, vou olhar todos os comentários, tá bom? Pra gente só seguir o raciocínio aqui. Podem aguardar que eu vou responder todo mundo, certo? E aí eu falei sobre isso ontem, né? Que o ponto principal, o ideal é você ter fazer as pazes com a comida e ter esse relacionamento de leveza, um relacionamento fortalecedor, né? Que é onde eu entendo qual a função do alimento na minha vida, no meu corpo, o que eu preciso comer. Entender que tá tudo bem comer esse brigadeiro de vez em quando, tá tudo bem eu comer essa pizza. E eu falo de vez em quando, gente, às vezes é toda semana, às vezes é um chocolate todos os dias, mas é diferente de uma pessoa que não come dia nenhum, segura, vai um dia e come lá não sei quantos brigadeiros, não sei quantos chocolates. É bem diferente alguém que come um pedacinho todos os dias e uma pessoa que come uma caixa, 2 caixas de bombom de uma vez. É totalmente diferente. Por mais que você pode falar bem assim, mas aquela pessoa que come um pouquinho todo dia, será que ela não pode chegar na quantidade de quem senta um dia e come uma caixa ou 2 caixas de bombom? Pode até ser, mas esse desequilíbrio que ela tem sobre a alimentação, onde tipo, eu não posso, e no dia que eu me permito comer, só vale se eu comer muito, isso vai trazer muitas consequências. E o pior de tudo é nunca, de fato, conseguir alcançar esse equilíbrio e o emagrecimento que eu levo para a vida toda. Sempre vai ser uma briga com peso, com rejeição de quem eu me mostro no espelho, das roupas que não servem e tudo mais, e eu prefiro não olhar para isso, virar e seguir minha vida adiante. E aí a gente falou isso ontem, né? E aí, vem cá, onde é que começa essa relação tóxica com os alimentos, né? Onde é que inicia tudo isso? E é disso que a gente vai falar na live de hoje, tá bom? Quando é que aconteceu? E assim, existem várias situações que podem ter acontecido, tá? Não é uma só. Mas vamos começar com uma que é bem comum, que é o quê? Todo o nosso padrão alimentar começa na infância. Tanto que na faculdade a gente tem uma disciplina totalmente separada para isso, né? Que é a disciplina que a gente estuda ali, a criança, adolescente, adulto, idoso. É uma matéria que fala só disso, que fala sobre essa introdução alimentar desde o bebezinho, a fase escolar, e aí vai vindo, vai crescendo e tudo mais, vem a adolescência, adulto, idoso e tudo mais. Tanto que a gente tem nutris especializados para cada momento da sua vida, né? E é o seguinte, na infância, e a gente vem por vários outros motivos, então assim, tem diferença em quem amamentou e quem não amamentou, tem diferença em quem, por exemplo, nasceu prematuro e quem nasceu a termo, né, que é ali os 9 meses certinho. Tudo isso vai influenciar. Vai influenciar bioquimicamente. Então, por exemplo, pacientes que que nasceram de parto normal, já foi comprovado que a flora intestinal, né, as bactérias do intestino dele é muito mais fortalecida do que pessoas que nasceram de parto cesáreo. Sim, isso influencia. Pessoas que foram amamentados por no mínimo 6 meses e que foram amamentados por 1 ano, até quem sabe 2 anos, têm um sistema imunológico muito mais fortalecido que a maioria das pessoas que não não foram amamentados, né? Que foram ali com leite e com fórmulas, né? Então tem essa diferença bioquímica, mas vamos falar aqui sobre essa questão comportamental, tá bom? Então assim, desde o processo, né, de amamentação, mas principalmente com relação à introdução alimentar, então o que acontece? Vários erros, e esse é o momento, esse não é o momento para você olhar e falar, minha mãe que é culpada, e não sei o quê, isso e aquilo. Antes, vamos olhar para essa situação, antes de falar todos os pontos aqui, e olhar para os seus pais, para quem cuidou de você, para quem te ensinou, de forma que você acolha essas pessoas, porque pode ter certeza que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer com o conhecimento que eles tinham. Eu estou falando pela minha própria mãe também, entende? De coisas que ela fez comigo na infância, coisas que me ajudou muito para hoje e coisas que também me atrapalhou um pouco, né? Mas a gente segue agradecendo, porque ela fez o melhor que ela podia fazer com o conhecimento que ela tinha, principalmente com a idade que ela tinha, porque ela era muito nova. E aí o que acontece, né? Se a gente olhar principalmente a criança, né? E aí tem pessoas, por exemplo, eu não entendo, Stephanie, por que quando eu tô triste eu não tenho controle com a minha alimentação? Por que quando eu estou com medo,
né? No caso do medo, por exemplo, a gente está passando aí por essa quarentena, por essa pandemia, onde a gente não tem certeza do futuro, não tem certeza do que vai acontecer, então está gerando medo nas pessoas. E é por isso que tem acontecido também essa questão do descontrole alimentar. Então a pessoa tem medo, a pessoa está triste, a pessoa briga com alguém, a pessoa está passando por um processo de dificuldade e ela desconta na alimentação. Podem acontecer vários motivos. Pode ter acontecido na sua própria fase adulta, que você começou a pegar o alimento para isso, mas também pode ter acontecido na infância. E esse é o mais comum. O mais comum é quando inicia lá na infância. Como é que é? É quando, né, a criança, isso é algo bem corriqueiro de acontecer, eu já vi isso, eu continuo vendo, fico triste, dói no meu coração, que é quando a criança ela cai, ela se machuca, rala o bracinho, o joelhinho e tudo mais. E aí começa aquele chororô, né? Primeiro porque os pais acham que criança não pode chorar quando ela está sofrendo. Claro, criança que chora com muita frequência, a gente tem que ver o que pode estar acontecendo, né? E a gente tem que entender que a criança, ela não tem a habilidade que o adulto tem de entender suas emoções. Então a criança, por exemplo, às vezes ela está entediada, às vezes ela está com calor, às vezes ela está triste, às vezes ela está com fome mesmo, às vezes ela está com sono, está cansada. Só que ela não fala assim, eu tô com sono. Já viu criança falando assim? Eu tô com sono. Criança nem quer dormir porque ela quer continuar brincando. Eu tô sem fazer nada, tô entediada. Criança não fala isso, né? Criança simplesmente ela reage de alguma forma. Alguns vão reagir com a irritabilidade, alguns vão reagir com o choro, alguns vão reagir com algumas birras e tal. E eu estou falando aqui, não estou dando uma de pedagoga, nem psicóloga, nem nada. Eu estou falando tudo voltado para a alimentação, porque é algo que eu preciso saber para acompanhar meu paciente, para entender a raiz das dificuldades que ele tem hoje, que ele enfrenta. Então, né, a criança tá lá e aí ela chora porque ela caiu. E aí que os pais, os avós, os tios mais fazem? Não, calma, não foi nada. O primeiro ponto é, não foi nada. Não aconteceu nada. Então não há um reconhecimento da tristeza da criança, do sentimento que ela tá tendo. E tipo, aprenda a engolir o choro. Não foi nada. Aí pega a criança, não, vamos ali. Quer um pirulito? Não, toma aqui, um chocolate aqui pra você. E oferece algum alimento. E na maioria das vezes ninguém vai oferecer. Toma um brócolis pra você, né? Toma aqui um pé de alface, toma aqui uma frutinha pra você comer. Não vai fazer isso, vai oferecer o quê? Algum doce, né? Um pirulito, um chocolate, algo que a criança gosta muito. Deixa eu fazer aqui um Nescau, deixa eu fazer aqui só uma madeira e tudo mais. E oferece para essa criança. Então, naquele momento, você acabou de ensinar, né? A gente acabou de ser ensinado pelos nossos pais que, olha, dá para resolver sentimento com comida. Isso não é conscientemente, assim, racional, mas foi ensinado pela figura, né, de uma pessoa que você mais confia, que são seus pais. Tudo que eles passam para você vale muito, né? E aí, esse é o primeiro pensamento enraizado na nossa cabeça. E tipo, posso resolver com comida. Tô triste, choro, vou comer, né? E aí já começa desta maneira. E eu levo isso para a vida toda. E provavelmente você pode estar levando isso para a sua vida. E provavelmente a sua dificuldade, por exemplo, de lidar com seus sentimentos, de ter controle com as emoções e acabar descontando na alimentação foi algo que foi ensinado para você na sua infância, entende? Aí às vezes acontece na adolescência, né? Antes de falar da adolescência, tem um outro ponto aqui também que às vezes é ensinado, às vezes não. E a gente percebe isso agora, principalmente no momento de quarentena, que as crianças estão em casa, né? E a gente vê os pais loucos procurando atividades para encher o dia da criança de atividades. Eu tô aqui falando não como mãe, porque eu não tenho essa experiência, não sei o que falar. Eu estou falando realmente com os estudos, com um pouco que eu leio. Eu realmente é um tipo de assunto que me interessa, essa questão da educação infantil e tal, tudo mais. Por incrível que pareça, é algo que me chama atenção e eu gosto de ler sobre. Mas até onde eu li, é muito importante para a criança ela ter esse momento de não fazer nada. É muito importante para a criança ela ter o tédio, ela ficar entediada.
E aí, quando eu falei, né, eu gosto de ler sobre isso, e hoje, claro, além de nutricionista, eu estudo muito essa questão de mentalidade, o poder da mente, de como ressignificar alguma coisa, porque eu preciso trazer essa solução para as pessoas que eu acompanho, para as pessoas que eu ajudo nesse processo, né? Porque tudo tá ligado à mente. Então, o que acontece? A criança que ela não passa por esse processo do tédio, que ela não fica entediada, que ela sempre tem alguma coisa no dia dela, ela provavelmente vai se tornar um adulto que não sabe lidar muito bem com o tédio, que não sabe lidar muito bem com o não fazer nada. E é isso que a gente está acontecendo agora. E pode também ser o seguinte, talvez você foi uma criança que ficou entediada. Eu lembro de momentos assim e eu achava, tipo assim, meu Deus, que eu era a criança que mais sofria nesse mundo, a pior criança. Ai, meu Deus, coitada de mim. Eu lembro de vezes que às vezes minha mãe estava em casa e minha mãe ia, tipo, ia pro quarto descansar um pouco e tal. E eu ficava assim, como assim, gente? Como me deixar aqui? Tipo, mas eu já era grandinha, sabe? Mas tipo, eu falava, deixa eu ir na casa de uma prima brincar. Não, você vai ficar em casa. Deixa eu fazer tal coisa. Não, você vai ficar em casa. Agora o que eu vou fazer? Sei lá, faz aí alguma coisa. E aí eu ficar parada assim, pensando na vida, sei lá, com meus 10 anos, 8 anos de idade. E isso acontece, mais cedo eu não vou lembrar, né? E ficar assim, meu Deus, que vida é essa? Tipo, meus pais têm alguma coisa pra fazer e eu não tenho nada pra fazer. Meus pais gostam de assistir filme, mas eu quero brincar. E tinha aquele momento do tédio. Hoje eu vejo que foi muito importante pra mim, né? E fora essa questão da infância, a gente acaba aqui tendo uma adolescência e agora também a fase adulta com muita coisa pra fazer, né? Antes, aí as pessoas falam que o mundo tá passando muito rápido, né? Que os tempos estão passando muito rápido. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tá enchendo o nosso dia com muita atividade e isso faz o dia passar muito rápido, né? Então, antes, o que acontece? Você ia pro trabalho, então você acordava, você não tinha celular para ficar mexendo, você acordava, tomava banho, sentava para fazer o café da manhã e ia pro trabalho. Ia sentado no ônibus, né? Ou no carro lá, dirigindo, ou o que quer que seja. E aí você chegava no trabalho, trabalhava, né? Horário de almoço, chegava em casa. Então aquelas 2 horinhas do horário de almoço ficava lá, comia, dava uma descansada, às vezes ligava um pouquinho a TV, voltava pro trabalho. Só no trabalho, então se você é vendedora, só ficava lá esperando o cliente chegar. Se era no escritório, só fazia ali, se não tinha nada pra fazer, esperava o tempo passar e ficava assim parado, olhando, esperando o tempo passar, né? E aí você voltava pra casa, tomava seu café, tomava seu banho, aí assistia uma TV, e tal. Então, assim, as coisas, né? Você tinha tempos livre que você parava e falava: peraí, deixa eu lavar isso aqui. Peraí, deixa eu arrumar esse guarda-roupa aqui. Peraí, deixa eu fazer tal coisa. Para o tempo passar. E hoje, o celular tem sido um dos motivos que tem passado essa sensação de que as coisas estão passando muito mais rápido. Mas é porque a gente está preenchendo muito. É muito difícil a gente chegar e ficar assim, paradão, sem fazer nada. Né? A gente vai pegar o celular e vai olhar as mídias sociais, vai olhar sei lá, a página de Instagram de amigos e vai conversar e vai mandar uma mensagem. E aí o trabalho eu trago pra casa e eu mando um e-mail e eu ligo pra fulano. E eu olho as notícias agora, né? Fico atualizando notícias e eu olho como é que tá a política e fulano e ciclano e isso e aquilo. Então eu preencho meu dia. O que acontece? Eu não estou acostumado com o tédio. E quando eu entro nesse processo aí agora de quarentena, onde muitas pessoas não estão podendo trabalhar, outras estão em home office, mas outras não estão podendo trabalhar, então tá sobrando tempo, eu não sei lidar com isso. Talvez porque eu nunca fui ensinado na infância, porque eu não tive essa experiência, ou talvez porque eu realmente tive uma vida aí toda com muitos estímulos, então eu não tô acostumado a ficar entediado, entende? Então, observe que eu falei só alguns pontinhos, né? A questão de ficar entediado, falei da questão da questão da infância, né? Eu ia falar um pouquinho aqui da adolescência, mas o que acontece? Eu acredito que eu não tenho pessoas aqui, eu não sei se vai ter pessoas que na adolescência tinha já, pessoas que me acompanham aqui, que tinha já esse acesso a toda essa questão de modernidade, de internet, celular, de aplicativos e jogos e isso e aquilo. Eu acho que pode ser que não tenha tantos aqui, por isso que eu acho que não é tão válido comentar, tá? Mas percebe que desde a infância, o hábito que você pode ter hoje pode ter sido adquirido na infância. Percebe que não somente essa questão de tipo, eu tava triste, minha mãe me deu doce, mas também se na sua casa as pessoas comiam aquelas coisas com significado, com um valor muito maior. Outra coisa que pode acontecer na infância, que eu acho que pode ter acontecido com você, porque comigo aconteceu, eu, por exemplo, do lado da parte da minha mãe, eu sou a neta mais velha.
Eu sou a primeira neta, a família mais novinha, né, gente? Eu não estou velha assim, não. Eu sou a neta mais velha, então primeira neta e tal, eu e meu irmão. A gente tem diferença de 4 anos. E aí eu lembro que a minha infância toda foi em São Paulo e eu me lembro que quando meus avós iam me visitar, principalmente meu avô, que ele ia me visitar, ele falava, meu Deus, falava com minha mãe, né? Nossa, esses meninos magrinhos desse jeito, olha como é que Stephanie tá magra, olha como é que, né? E falava do meu irmão, olha como ele tá magro. E não sei o que, minha mãe falava, mas eu levei no médico e tá tudo bem com ela, tá no peso certo. Mas na cabeça do meu avô, né, uma criança saudável era aquela criança mais, sabe, gordinha mesmo, cheinha e tal, não sei o quê. E olha que eu estava no peso ideal, eu estava no peso ideal para minha idade. Mas meu avô olhava para aquilo e achava que era falta de saúde. Para os meus pais, já era normal. Se o médico falou que tá com peso certo para a idade, para eles está tudo certo, porque tem a questão da idade, minha mãe ser mais jovem e tal, tudo mais. Mas já tinha essa influência do meu avô. E aí é um ponto até pra falar aqui, porque muitas pessoas passam por isso. Que tipo assim, que os avós, que não só os avós, mas a família acaba valorizando realmente assim, não, tá todo mundo aqui, né, todo mundo acima do peso, todo mundo come muito, porque comer é bom demais. E aí se você passou toda a sua infância achando que comer é muito bom, e realmente é, mas dando um valor excessivo a esse momento da comida, de que é bom comer muito, que é bom comer o que quer, graças a Deus, porque a gente tem essa fartura aqui, a mesa sempre cheia e tudo mais. É muito bom ter a mesa sempre cheia, é muito bom ter a geladeira cheia, e é bom que seja assim, não tem problema nenhum. O problema é o que você leva pra você, o que você leva pra sua boca, entendeu? E aí, falando nessa questão de fartura, um outro ponto também que hoje faz as pessoas olhar para o alimento muito além do que eu preciso me alimentar, muito além do que qual a quantidade de alimento que eu preciso comer, é o seguinte: pessoas que talvez na infância passou necessidade com relação à condição financeira, a alimento, ou pais que quando na sua infância passou necessidade e tentou recompensar na sua família com os filhos, oferecendo o máximo que eles podem com relação à alimentação e fazendo esses filhos comerem o que eles quiserem a hora que eles quiserem. Eu não sei se você teve isso, eu não sei se você passou por isso. Eu, na verdade, o que acontece? Nunca faltou nada na minha casa, tipo assim, eu vou ficar com fome. Claro que não, graças a Deus por isso, porque, né, é uma situação complicada que muitas pessoas passam, é difícil. Já passamos uma situação mais apertada várias vezes? Já passamos, de tipo, hoje só tem aqui arroz e ovo, que pra mim já é muita coisa, né? Já passamos, mas de faltar e ficar com fome nunca aconteceu e eu sou muito grata a Deus por isso. Só que hoje, eu acredito que se não fosse pelo estudo da nutrição, eu poderia olhar, né, para a infância, onde às vezes a gente quer ir sempre comer lanche, na adolescência principalmente, né, quer sempre sair, quer sempre comer e tal, e não tinha aquele dinheiro para isso, sobrando para isso, só tinha pro essencial. Hoje eu poderia pegar, hoje eu tenho meu salário, hoje eu tô ganhando e tal, tudo mais, e supervalorizar essa questão da alimentação. E isso aconteceu até por um momento na minha vida. Logo que eu comecei a trabalhar, uma situação que eu acabo comentando com as pessoas que é meio engraçado, né? Quando eu era, antes de começar a trabalhar, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? 12, 13, até 15 anos mais ou menos, as minhas amigas, elas iam no centro da cidade, então tipo assim, a gente às vezes ia comprar, preciso comprar um caderno, preciso comprar alguma coisinha. E naquela época, eu fazia muito artesanato, sabe? Porque eu sempre queria um dinheirinho, eu sempre queria ganhar dinheiro de alguma forma. E aí, eu ia no centro pra comprar, né? Miçanga, lantejola, pra quem conhece muito disso. E aí eu me lembro que eu ia no centro e tal, e o meu maior desejo, gente, olha que loucura. O meu maior desejo era poder ter dinheiro pra chegar numa lanchonete. E aí, depois que eu fui no centro, comprar as coisas, tipo assim, eu comprava R$ 2 de coisas, sabe? Eram as compras da vida. E eu saía andando da minha casa, eu morava no bairro Brasil e ia andando até o centro da cidade. Pra quem é daqui de Conquista, né? E aí eu chegava lá e eu via aquelas pessoas entrando nas lanchonetes e comprando ali, comprava refrigerante, comprava o salgado. E as pessoas não perguntavam o preço das coisas. E eu via as pessoas, tinha um quiosque assim, sabe, de sorvete que tinha no centro da cidade, e aquela fila. E eu olhava e falei, cara, não tenho dinheiro pra comprar isso. E aí eu olhava, não é porque, tipo assim, meus pais não tinham de jeito nenhum, mas a gente tinha um essencial, entende? Então nem sempre meu pai podia, principalmente nessa épocazinha.
chegar e me dar aqui, toma aqui. Na época, R$ 5 eu conseguiria lanchar no centro da cidade. Toma aqui R$ 5. Meu pai não fazia isso, entende? E aí, eu lembro que eu tinha, tipo assim, às vezes eu levava 30 centavos. E eu tô contando isso aqui, gente, não é como, tipo, tristeza, não. Eu conto feliz, de verdade. E aí eu comprava aqueles salgadinhos de 15 centavos. Salgadinhos, eu nem sei se todo mundo conhece, desse tamanhozinho, assim. E um docinho, que a gente chama aqui de quebra-queixo. Pronto. E aí eu vinha comendo pra pelo menos alguma coisa me deixar feliz nesse processo, né? E aí eu lembro que eu falava assim, o meu sonho, o sonho da minha vida é trabalhar e poder comprar, tipo, lanchar na rua e comprar o que eu quiser sem perguntar o preço de nada. Esse era o meu maior sonho. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e aí a primeira coisa que aconteceu foi que na minha fatura, porque eu usava cartão de crédito, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais e tal, na minha fatura o que mais vinha era coisa de restaurante, de lanches. Era o que mais vinha. E aqui, deixa eu ver aqui. É que eu não sei, né, como é que tá o nome dela, mas ela acabou de colocar aqui. Sempre tive vontade de comprar sorvete da Zou. É esse mesmo. É esse sorvete que eu queria. É exatamente esse sorvete que eu mais olhava lá e queria. E aí, quando eu comecei a trabalhar, então eu comecei a comprar. Gente, de verdade, eu já era formada. Olha que eu era nutricionista. Não que eu comecei a trabalhar depois, mas que eu comecei a ganhar dinheirinho assim, né? Que dava pra eu sair e tal e tudo mais. O que mais vinha na minha fatura era comida. Era restaurante, era lanche, e era principalmente assim, coisas de cafeteria, de padaria. Porque era aquela sensação de tipo, sair do trabalho e ter condições de passar numa lanchonete e comprar o que eu quiser, sem olhar o preço. Era o sonho da minha vida. E eu levei isso por muito tempo. E eu gastava muito dinheiro com isso. O que me fez dar uma parada é porque eu tava gastando muito dinheiro com comida. Com coisas que, tipo assim, eu poderia sair do meu trabalho e ir pra casa, porque tinha um alimento que até tinha uma qualidade melhor na minha casa. Como é que eu consegui enxergar isso? Quando, estudando essa questão de mentalidade e tudo mais, de mente e tal, eu comecei a entender algumas crenças que eu tinha. Então, na minha cabeça, por que eu estava sempre comprando aquilo? Porque era uma afirmação de que eu estava bem. E principalmente um cumprimento de uma palavra que eu fiz lá há anos, né? Que quando eu tinha lá meus 12 anos que eu falei, eu vou chegar um momento que eu vou comprar o que eu quiser. E não vou mentir para vocês, que isso ainda está dentro de mim. É uma felicidade para mim ir a um restaurante e poder, tipo assim, pegar em plena quarta-feira e ir a um restaurante é muito mais do que simplesmente ir lá e vamos comer. Para mim é um evento, para mim é uma sensação realmente de felicidade. Tipo assim, as coisas estão bem na minha vida. Eu estou sendo muito abençoada por Deus. Eu ainda tenho essa sensaçãozinha lá no fundo. E aí é onde eu quero começar a entrar aqui com você, que é o seguinte, né? Percebe que todos nós temos uma história. Eu contei um pedacinho aqui da minha história. Tem várias outras coisas, vários outros gatilhos. Depois eu volto aqui para contar. Mas todos nós temos uma história. E que essas experiências, esta história, me faz ser quem eu sou hoje. Me faz ter as escolhas que eu tenho hoje. As escolhas equilibradas e as escolhas desequilibradas, né? Então, tudo isso faz parte de mim. Agora a questão é, e a gente entra aqui pra gente fechar, a síndrome de Gabriela. Que a gente não pode ser esse tipo de pessoa de tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, me criaram assim, a vida me fez... Desculpa, a vida me fez assim. A gente não pode simplesmente aceitar isso. Eu estava assistindo hoje uma live do Pedro Superti e ele falava, né, sobre essa questão de posturas, de experiências que a gente tem na vida e que a gente é uma constante evolução. Imagina aí que você, de repente, você sai na rua de bicicleta, foi uma comparação que ele fez, sai na rua de bicicleta e você é assaltado e levam sua bicicleta. Naquele momento gerou medo, né, gerou insegurança em você. Agora imagina se de repente você pega e fala bem assim, nunca mais eu vou sair na rua, nunca mais eu saio na rua sozinha, nunca mais eu vou andar de bicicleta. Algumas pessoas até têm isso, mas você pegar e falar assim, não vou mais sair na rua, não saio mais na rua sozinho, só saio com alguém agora. Não, você vai olhar para aquela situação e falar, poxa, que chato que aconteceu, né? Será que eu estava andando numa rua que era um pouco mais perigosa? Será que eu devo ter mais cuidado? O que eu posso fazer? Mas é enfrentar. E continuar, e seguir em frente, e ir com medo mesmo, e tentar fortalecer, né, a segurança dentro de você, porque você precisa continuar vivendo sua vida. Então, as mesmas coisas é com relação ao seu hábito.
Não é porque te criaram assim, não é porque na sua família endeusavam a comida e davam um significado maior para isso, e todo mundo comia muito, e o importante era comer muito, o importante era estar realmente ali, né, mais cheinho e tudo mais, porque era sinônimo ali de saúde. Não é porque você teve esse histórico no passado que agora você vai levar isso para a vida toda, né? Não é porque na adolescência você passou necessidade e que você prometeu que quando você tivesse dinheiro que nunca mais ia faltar nada na sua vida e que que ia ter fartura e que ia comer muito e não, porque é uma prova de que você está bem. Não é porque você teve esse processo, essa experiência que você vai levar para a vida toda. Então, assim, neste momento aqui agora que você está na live, assistindo isso daqui, é uma oportunidade e eu convido você a deixar essas coisas para trás. Quebrar as crenças que estão te limitando. Então, beleza, que a vida foi difícil, ou que, como eu falei com você, a criação não foi, a educação não foi uma das melhores, né? Que seus pais não te ensinaram realmente o que deveriam com relação à alimentação, que você acabou descontando muitas coisas, que você teve acompanhamentos de nutricionistas que foram muito restritos com vocês e com você e que isso te levou a ter compulsão alimentar, que você usou medicações para emagrecer e que isso está dificultando todo o processo, certo? Essa é a sua história, mas você vai continuar revivendo essa mesma história? Você vai continuar lendo sempre o mesmo capítulo? Vivendo em cima do mesmo capítulo? Não, você tem escolha para fazer diferente, né? Assim como talvez a sua vida financeira talvez foi difícil lá atrás, e hoje talvez você é a única pessoa na sua família que tem um diploma, por exemplo. Talvez você seja a única pessoa formada. Talvez você é a primeira pessoa que teve uma empresa, que colocou um negócio, que se tornou empreendedor. Então você pegou uma história, né, que não era comum e mudou. Por que não mudar também com relação à alimentação? Por que não simplesmente começar a falar, eu não sou Gabriela, né? Tudo bem que eu sempre fiz do meu alimento o meu refúgio, que eu sempre fiz do meu alimento a cura, né, dos meus problemas, o alívio do sofrimento, da tristeza. Tá certo, mas a partir de agora você pode mudar. E é isso que eu convido você que está nessa live aqui assistindo até este momento. Se até hoje você viveu assim, se até hoje a sua relação com o alimento não foi tão legal por conta desses pensamentos, por conta dessas experiências, eu te convido hoje a deixar essas crenças para trás. Então, o primeiro passo para eu conseguir quebrar essa crença e abandoná-la é primeiro identificar. Eu falei algumas crenças que eu tenho, eu falei de algumas, né, que são comuns de acontecer. Então, o primeiro passo é você identificar, que foi o que eu fiz comigo com relação aos lanches, né? Primeiro identifiquei. Por que eu fico só gastando dinheiro com restaurantes, com cafeterias? Por que eu gasto dinheiro com isso? Por que eu estou descontrolando nisso daqui? Né? E não é importante. Naquele momento não era legal eu estar fazendo aquilo. Aí eu comecei a entender, porque foi algo que eu falei lá na minha adolescência. E eu fui mais a fundo. No meu caso, era uma reafirmação de que estava tudo bem. No meu caso, era uma afirmação de tipo assim, Stephanie, hoje você tá bem. Stephanie, hoje a sua vida está melhor. Só que eu comecei a entender o quê? Realmente, eu preciso gastar meu dinheiro, parte do meu dinheiro, indo a restaurantes, comprando comida, né, fora, pedindo comida, indo a cafeterias, indo a padarias, para provar que eu estou bem? Para provar que eu ganho mais? Para provar que eu estou me sentindo realizada profissionalmente? Não, eu não preciso. Né? O que prova pra mim que eu tô bem é o meu resultado no final do mês. É o resultado dos meus pacientes. É o resultado financeiro também. E aí eu comecei, peraí, então vamos colocar a coisinha em cada um no seu devido lugar. Né? O que vai provar que eu tô bem é a questão financeira, é a realização profissional. Beleza. E aí essa vontade de sair do trabalho, de estar na rua e querer comer no restaurante e tal e tudo mais, ela sempre vai estar aqui. Mas aí naquele momento você olha e fala, não, tá tudo bem você ir em casa. E não é porque você não tem condição de pagar, não é porque você não tem condição de ir ao restaurante, é porque você quer ir para casa. Então a mesma coisa é o seu alimento, tá? Então, às vezes, começar a ser mais controlado com a alimentação, talvez até emagrecer, seja algo que não é comum para a tua família. Talvez todo mundo tá ali cheinho, acima do peso, gosta muito de comer, e realmente ser feliz é poder comer o que gosta, né? Comer com fartura, e de repente você
é a diferença, é o diferente. E aí, nossa, mas ela fica aí só, né? Ai, pouquinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você tem aquele sentimento de tipo, ai, eu vou ser diferente. Eu tô fora do bando, eu tô saindo da minha tribo. Não, você não tá. E aí começar a identificar os pensamentos que estão te enfraquecendo, te limitando e fazendo com que você tenha essa relação tóxica com os alimentos. Pronto, a partir do momento que eu identifico, eu começo o quê? Agora eu vou mudar. E aí onde a gente vem falando sobre a ressignificação. É dar um novo significado para aquilo. E aí você começa agora a dar novos significados. Você tem o poder para fazer isso. Tá tudo nas suas mãos. Só você pode fazer isso. Só você pode identificar e tomar a decisão a partir de hoje de falar: calma, isso aqui é só a minha história. Mas ela não é a determinação para tudo na minha vida. Não é porque um capítulo foi de um jeito, que outros capítulos foram de uma forma, que agora tem que ser minha história toda escrita assim. Você para, você dá um basta e agora você começa a reescrever com crenças, com pensamentos que te fortalecem, que te levam para onde você quer, que é o seu objetivo, que é cuidar de você, que é ter a alimentação aí leve, prazerosa, poder comer o que você quiser, a hora que você quiser, com equilíbrio, com domínio próprio e conquistar essa leveza do emagrecimento, de tudo tá funcionando bonitinho. Entendeu? Então é isso, gente. É realmente começar a trabalhar a mente, tá? Por isso que o emagrecimento não é só, me fala aí o que eu tenho que comer. É trabalhar isso daqui também. E é o que eu faço nas consultas, né? Então, assim, a parte da consulta é, vamos à alimentação. Mas é por isso que eu ouço muito o paciente, muito. Minha consulta dura 1h30. E eu fico ouvindo, porque eu quero saber toda a história. E aí eu começo a identificar crenças, pontos, crenças limitantes, crenças fortalecedoras, o que está atrapalhando ele, o que ajuda, o que o fortalece. E aí eu vou ajudando o paciente a identificar isso. Mas você pode fazer isso. Eu acabei de te mostrar todo o passo a passo para você poder fazer isso, tá bom? Eu vou olhar aqui agora as perguntas ou os comentários que eu prometi que no final eu falaria aqui. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ou talvez as perguntas já até saíram e eu não vi, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Mas eu acho que eu tinha visto alguma pergunta que alguém falou sobre que a mente funcionava assim mesmo. Mas é isso. Caso você queira mandar alguma pergunta, pode mandar aqui. Eu vi várias pessoas colocando aqui joinha, olhinho com coração. Eu acho que é porque fez muito sentido esse entendimento aqui, né? Para quem pegou a live pro final, volta lá. Eu vou deixar disponível aqui por 24 horas aqui no Instagram para você assistir, que faz muito sentido. Tá? Tem a ver com o tema de ontem, que foi sobre a gente começar a ter uma relação, né? Uma relação boa, leve com os alimentos. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, me manda por direct. Eu respondo todo mundo por direct. Comenta lá sobre a sua situação. Comenta lá o que você está passando. Comenta lá o que você identificou. A Camila disse aqui que pegou no final, né? Então, Camila, volta essa live, tá bom? E volta lá assistir, que eu vou deixar disponível agora. Daqui uns 10 minutinhos o Instagram provavelmente deve deixar disponível. E assim, o que você identificou, me manda um direct pra gente conversar e tal. Olha, identifiquei que essa crença aqui, o que você acha e tal. Eu gosto muito de ter essa relação aqui com vocês. E eu realmente respondo vocês, tá bom? Então é isso. Nos vemos amanhã, no mesmo horário, entre 4 e 4h10, aí à tarde, tá bom? Beijo enorme e até mais.